Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei, Thiago Jordão, El Bigodinho chegou para trazer as principais informações do Santos Futebol Clube nesta quarta-feira. Vamos falar muito sobre o Peixe, o bicampeão no mundo, o tricampeão da América, saudade inclusive desses tempos gloriosos do Santos Futebol Clube, mas aqui vamos ainda falar sobre o planejamento do Santos para a temporada de 2026. E aqui vamos comentar sobre ele, hein? Gabigol, Gabriel Barbosa. Será que o Gabigol voltará para o Santos Futebol Clube? Vamos atualizar aqui neste vídeo as informações envolvendo a negociação entre Santos e também agora o atleta. Inclusive, já peço para que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. O porquê você é contra ou a favor do retorno do Gabriel Barbosa para a equipe da Vila Belmiro, o nosso querido Santos Futebol Clube. E aqui também vamos falar sobre o presidente do Santos, visto que ele mandou um e-mail, uma carta para o associado do Santos Futebol Clube, dando as suas justificativas sobre a temporada de 2025, e nós vamos ler aqui juntos e também comentar a respeito desta carta do Marcelo Pirillo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube. E deixa eu falar da Blaze, né? Blaze, 18 mais. Jogue com responsabilidade, jogue Blaze. Todas as cotações, as melhores cotações do mercado, todas as estatísticas você encontra onde? Na Blaze. Na Blaze, grandes jogos para esta quarta-feira, importantíssima para o futebol brasileiro, hein? Olha lá, preste atenção. Na Blaze, temos cotações para a partida entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Quem você acha que vai para ser o grande campeão mundial? Paris Saint-Germain ou será o Flamengo? E mais à noite ainda nós teremos Corinthians e Vasco da Gama. Quem será que vai largar na frente na decisão da Copa do Brasil? Os meus palpites? Para mim, Paris Saint-Germain é campeão do mundo, inclusive 2 títulos mundiais na mesma temporada, e eu acredito que o Corinthians, frente à sua torcida, derrotará o Vasco da Gama jogando na Neoquímica Arena. E todas as estatísticas, lembrando, as melhores cotações você encontra sempre na Blaze, hein? Jogue com responsabilidade, nunca coloque aquele valor que fará falta. É apenas uma brincadeira. Vamos nos divertir palpitando na Blaze. Até porque, se o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem você pra Blaze também. Blaze no Varanda Futebol Debate. Agora vamos falar sobre ele, hein? Gabriel Barbosa, o Gabigol, tendo em vista que as conversas pelo atacante começaram agora, após a eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil e também após a definição de Adenor Bach, o Tite, como novo treinador da Raposa, que inclusive é um fator determinante para a saída do Gabriel Barbosa da equipe do Cruzeiro, tendo em vista que a relação entre Tite e Gabriel Barbosa, todos nós sabemos que não é das melhores. Inclusive, no início deste ano, na apresentação de Gabriel Barbosa como jogador da equipe celeste de Minas Gerais, ele deu uma indireta para o Tite, falando: bom, Pedrinho, você sabia que havia uma condição de eu não vir aqui ao Cruzeiro, e era justamente a chegada do Tite até a equipe celeste, que não tinha mais o Fernando Diniz como treinador naquela oportunidade. E agora, diante deste cenário, quem conduz as negociações do Santos com relação ao Cruzeiro e também ao Gabriel Barbosa é o Alexandre Matos, executivo de futebol do Peixe. Além disso, existe interesse mútuo. Gabriel Barbosa vê com bons olhos uma saída do Cruzeiro para o Santos, e a Raposa também está aberta a negociar. No entanto, o principal entrave agora é financeiro. O atacante tem contrato com o Cruzeiro até 2028 e o Santos avalia agora as alternativas e pensa neste momento em 3. A primeira alternativa é uma rescisão amigável entre Gabriel Barbosa e a equipe do Cruzeiro, com o jogador abrindo mão de parte dos vencimentos que tem a receber ainda da Raposa. Outra possibilidade seria um empréstimo.
onde o Gabriel Barbosa chegaria até o Santos Futebol Clube por empréstimo, com uma divisão salarial entre as equipes e tendo ali no seu vínculo talvez uma obrigação ou quem sabe uma opção de compra. Além do mais, ainda existe também a última possibilidade, que seria um acordo financeiro do Santos direto com a equipe do Cruzeiro ou até mesmo envolvendo uma troca de jogadores. Em paralelo a isso, o Santos Futebol Clube já mantém e conduz conversas com os representantes do Gabriel Barbosa, tendo em vista que os altos vencimentos que o jogador recebe hoje da Raposa são sim um empecilho para ele vir ao Santos com os mesmos moldes. Tendo em conta que o Gabriel Barbosa tem o maior salário da equipe do Cruzeiro, com vencimentos que ultrapassam os 2,5 milhões de reais. Além do mais, em paralelo a isso também, o Santos tenta a saída de alguns jogadores do seu plantel. E hoje nós temos 4 como os principais ativos que o Santos tenta negociar no mercado, sendo o lateral direito Mike, o atacante Tiquinho Soares, o ponta pela direita Gustavo Cavadiero e também o outro ala pelo lado direito, Bilal Brahimi. E a saída desses jogadores podem influenciar diretamente na chegada ou não do Gabriel Barbosa. E nos diga aqui, você é a favor ou é contrário o retorno do Gabriel Barbosa, menino da Vila Santista e Cruel, até a Vila Belmiro? Você é a favor ou é contra? Deixa aqui nos comentários, vamos debater essa questão do Gabigol, que tem muita divisão na torcida. Muitos a favor e muitos contra. Agora vamos falar dele, Marcelo Pirillo Teixeira, presidente do Santos Futebol Clube, que enviou uma carta formal com um pedido de desculpas ao quadro associativo do Santos Futebol Clube em virtude do desempenho da temporada de 2025. E se você é sócio do Alvinegro Praiano, verifique no seu e-mail. O e-mail que você cadastrou no portal do Sócio Rei, você acessa ele e lá estará esta carta do presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. E vamos ler juntos? Deixarei bem aqui o texto, o que disse o presidente do Alvinegro Praiano, Marcelo Teixeira, e posteriormente vamos comentar sobre isso. Vamos lá, parágrafo a parágrafo. Primeiro parágrafo. Sócio Rei, escreva esta carta com a clareza que o momento exige. A temporada que encerramos ficou aquém da grandeza do Santos. Não correspondeu às nossas expectativas, não refletiu a nossa história e tampouco entregou estabilidade e o desempenho que todos nós desejávamos. A frustração é legítima e compreensível. Vocês estiveram presentes em todos os momentos, sustentando o time dentro e fora de campo, mesmo diante das dificuldades que atravessamos em 2025. Essa lealdade merece respeito absoluto. Também preciso agradecer a confiança do nosso quadro associativo, que me elegeu democraticamente para assumir o clube no momento mais difícil de sua história. Herdamos um Santos abalado pelo inédito rebaixamento, com receitas comprometidas e um ambiente profundamente fragilizado. E foi nesse contexto que iniciamos um trabalho que exigiu decisões duras desde o primeiro dia. O retorno da Série B impôs uma gestão complexa, marcada por desafios esportivos, estruturais e financeiros. Ao longo desse período, o clube registrou avanços importantes, como o pódio no Campeonato Paulista de 2024, o acesso imediato à primeira divisão e uma vaga na Copa do Brasil. E em 2025, a chegada à semifinal do estadual, permanência na Série A e a classificação para um torneio internacional. Ainda assim, é necessário reconhecer que a campanha na Copa do Brasil esteve aquém do que deveríamos apresentar. Os progressos existem, mas não alteram o fato de que poderíamos e deveríamos ter ido muito além nesta competição. Como disse na coletiva, algumas decisões não produziram o resultado esperado, necessário. Outras simplesmente não responderam ao que o clube demandava naquele momento. Reconhecer isso é obrigação e é também ponto de partida para corrigir a rota. A permanência na Série A não diminui a necessidade de olhar profundamente para tudo o que vivemos. Foi uma temporada dura que expôs fragilidades e reforçou a urgência de ajustes. O ano de 2026 nos coloca diante de 4 competições, incluindo uma internacional, e precisamos chegar nelas como um clube mais forte, mais organizado e mais estável. O trabalho para isso já está em andamento.
É técnico e pautado por processos, com foco na modernização interna, na reorganização do futebol e na construção de um ambiente mais equilibrado. Será um ciclo guiado por critério, responsabilidade e muito trabalho. Sei que palavras não resolvem tudo, mas transparência é o único caminho certo. É com respeito, coerência e comprometimento diário que vamos reconstruir o Santos que todos desejam ver novamente. Obrigado por seguirem ao lado do clube, independente do momento. Seu apoio é essencial. Santos sempre Santos. Foram estas as palavras do presidente do Peixe, Marcelo Pirillo Teixeira, em carta ao quadro associativo do Alvinegro Praiano. Sobre o parágrafo que particularmente mais me chama a atenção, é quando ele diz que o retorno à Série B impôs uma gestão complexa, marcada por desafios esportivos, estruturais e financeiros. Eu, particularmente, não concordo 100% com o Marcelo Teixeira nessa questão, porque a Série B do ano passado foi uma das piores, se não a pior, que nós tivemos nos últimos tempos. O Santos subiu com uma campanha ridícula. A diferença do Santos, que foi líder e campeão, para o quinto colocado foi baixa. Já tivemos edições em que o líder ficou longe demais. O quinto colocado sequer imaginou em algum momento que poderia ter sido campeão da competição. Então eu acho que no ano passado a condução do Santos na segunda divisão não foi boa. Tinha necessidade, por exemplo, da gente trazer o Serginho? O Serginho, mesmo que indiretamente, não tomou o espaço de alguns outros jogadores? Por exemplo, o Miguelito, que poderia jogar de meia, né? O Santos, do lado esquerdo do seu time, aonde o Rainer muitas vezes jogou como um jogador improvisado por lá, será que o Santos não poderia ter feito melhor com o Souza no ano passado? Será que o Souza não teria feito um 2025 melhor do que ele apresentou agora, tendo em conta a sua evolução no esporte? O Santos também não poderia, por exemplo, ter oportunizado mais vezes o Matheus Xavier? O menino jogou apenas uma vez. E quando ele entrou em campo, ele resolveu. Porque ele fez uma bela jogada contra a Chapecoense e aquela jogada na sequência vira um escanteio, cruzamento do Souza, que eu cobrei oportunidades, gol do William Bigode. Então, assim, essas decisões da diretoria no ano passado, eu entendo que quem tomava as rédeas das situações era o Carille. Quem escala o time é o Carille. Mas eu vejo que, em certas ocasiões, a diretoria tem que sentar com o comandante e falar: olha, eu tenho esse atleta, esse jogador e esse outro ativo. Você pode escalá-los, não precisa ser titular, mas você pode dar uma oportunidade só para a gente saber se a gente pode contar ou não com esse cara para a temporada de 25. Porque, por exemplo, nós entramos nesse ano ainda em dúvida: Miguelito serve ou não? E o Matheus Xavier? O que evoluiu o Matheus Xavier, inclusive? Porque para mim o Matheus Xavier pouco teve para evoluir, porque uma coisa é você jogar no sub-20, outra coisa é você atuar no profissional. A mesma coisa com o Souza. O Souza foi ter as suas evoluções agora. Momentos esses que poderiam ter acontecido já no ano passado. Então eu vejo que a condução, pelo menos do Santos na Série B, não foi boa. Além da manutenção insistente do Fábio Carille e comprometendo o planejamento da temporada também de 2025. Outro ponto, quando ele diz: o clube registrou avanços importantes, como o pódio no Paulista de 2024. Ele está comemorando um vice-campeonato? É isso? Um vice-campeonato para o Palmeiras, rival do Santos? Campeonato Paulista de 2024 este que o Santos tinha plenas condições de ser campeão? Porque o Santos faz um bom jogo contra o Palmeiras na Vila Belmiro, vence por 1-0, gol do Otero, e na segunda partida, um jogo apático. Por erros infantis, o Santos acabou sendo vice-campeão. Um pênalti infantil do João Paulo, uma marcação muito ruim no segundo gol do Palmeiras e um jogo que marcou gols perdidos. Tivemos gol perdido do Morelos, o Guilherme saiu cara a cara com o Everton, não conseguiu concluir as redes. Então, assim, não tenho que comemorar um vice-campeonato paulista. É melhor você chegar na final e ser o vice-campeão do que lutar contra o rebaixamento, como aconteceu na gestão Rueda? Sim, mas eu não colocaria esse termo numa carta. Eu não colocaria o pódio. Como assim pódio? Nenhum santista terminou aquela partida e falou: legal, pelo menos a gente foi vice-campeão, que bacana, vamos pegar o nosso troféu de prata, estamos felizes. Não. O Santos não é campeão desde 2016 e o torcedor certamente naquele dia esperava o término desse jejum.
Quando ele diz também o acesso imediato e vaga na Copa do Brasil, é obrigação. Como eu disse, o ano passado do Santos, o Peixe fez um mínimo e até menos que isso para subir até a primeira divisão novamente, porque o nível da Série B era baixíssimo. O Santos ano passado não fez mais que a sua obrigação em ser campeão, conseguiu acesso antecipado e também o retorno até a Copa do Brasil. Já em 2025, quando ele diz sobre o desempenho, ele comenta nesse mesmo parágrafo que eu falei anteriormente sobre o desempenho na Copa do Brasil. E de fato, pouco falamos sobre o desempenho do Santos nessa Copa do Brasil, sendo eliminado para o CRB, uma das maiores vergonhas do Santos na história dessa competição, se não for a maior. É inadmissível o Santos jogar um jogo tão importante contra o CRB e ser eliminado. Independente se o CRB é equipe de primeira, segunda, terceira, 10ª divisão. Estamos falando do Santos. Santos Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil, campeão da América. É inconcebível ser eliminado. E concordo com ele, o desempenho ficou muito aquém. Isso para dizer o básico, porque o desempenho foi péssimo, ridículo. Uma das maiores vergonhas do Santos. E já pensando agora no ano que vem, ele comenta sobre 4 competições. O Santos vai jogar Paulistão, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E eu tenho uma preocupação gigante com o planejamento do Santos para o ano que vem. Até porque o Marcelo Teixeira disse que vai usar esse ano como aprendizado. Mas será? Porque em 2024 poderia ter sido um aprendizado, certo? Nós contratamos, por exemplo, Patrick em 2024. Não deu certo. Veio ganhando muito. Em 2025, contratamos vários atletas que vieram ganhando muito e não trouxeram resultado. A exemplo do Mike, Tiquinho, entre outros, Bilal Brahimi. O Santos seguiu com a mesma linha de contratações, jogadores que eram encostados nas suas equipes, jogadores que não eram titulares das suas respectivas equipes. Então, assim, eu acho que ele não aprendeu com os erros de 24 em 2025. E eu espero que ele aprenda com os erros de 25 em 2026. Porque ano que vem, o Santos tem que competir. Não dá para aceitar um Santos 12º no Campeonato Brasileiro, o Santos brigando para não cair, o Santos pegar no seu primeiro jogo da Copa do Brasil, ser eliminado, o Santos desfazer da Copa Sul-Americana, inclusive, porque o Santos disputou a Copa Sul-Americana em 2023, passou vergonha, caiu na fase de grupos, uma vergonha, lamentável, um grupo que tinha Audax Italiano, News Old Boys e o Blume. Vergonha, não pode, é inadmissível. E em 2022, mais lamentável ainda, talvez, é o Santos se classificar uma classificação culposa e, para piorar, é eliminado pro Tátira. Isso é uma vergonha. Então que o Santos, ano que vem, saiba levar a sério essas competições de mata-mata. Porque se o objetivo da gestão é em 2026 você entregar um 2027 com classificação para a Copa Libertadores, para mim é muito mais fácil você ir até a Libertadores jogando a Sul-Americana e a Copa do Brasil do que você garantir essa vaga no Brasileiro. Brasileiro, inclusive, que ano que vem é G5. A CBF retirou uma das vagas, que nesse ano e nos anos passados foram G6. Agora será G5. E essa vaga que era do sexto, agora passa a ser dos finalistas da Copa do Brasil. O campeão já iria e continua indo para a próxima Libertadores e o vice-campeão agora também recebe esse bônus. Então que o Santos ano que vem leve a sério. E o planejamento me preocupa demais, porque o Santos já tem compromisso no dia 11 de janeiro contra a equipe do Novo Horizontino. O mês de janeiro o Santos vai fazer 6 partidas, já contando com essa do Novo Horizontino, e nós não temos ainda um norte. Quem que o Santos vai trazer? Vamos ficar esperando o Gabigol até quando? E o Neymar? E o planejamento para o decorrer do ano? Vamos contratar quais atletas? Atletas com questões físicas duvidosas? Porque se nós novamente trouxermos para o nosso time jogadores que são refugos, jogadores que têm um desempenho físico abaixo, a gente vai sofrer, infelizmente. Né? Porque a questão física esse ano pegou demais. O Santos era um time que sofria muito no segundo tempo. E quantos jogos o Santos não perdeu por conta do desempenho na segunda etapa? Quantas partidas o ímpeto físico da equipe foi aquém e nós sofremos? Então que o planejamento seja correto e que o Marcelo Teixeira aprenda com os erros de uma vez por todas. Não dá para entregar um 2026 para o Santista, outro ano de 2025.
que foi repetido em 23, só que o Santos caiu. 2022 foi sofrido, 21 foi péssimo. 2020 tivemos a final da Libertadores, tivemos a campanha da Copa Libertadores, mas parou ali. Depois disso, só sofrimento. Então que 2026 seja um ano próspero para o torcedor santista e que essa gestão tome decisões corretas. Que o Santos não pegue 10 milhões de dólares, por exemplo, e vai contratar 5 zagueiros de 2 milhões. Não, traz um de 10, um cara para resolver. Esse é o ideal, no meu ponto de vista, para o ano na temporada de 2026. E vou ficando por aqui, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixem o seu like, compartilhe com seus amigos. Pode ser amigo santista, amigo corintiano, amigo palmeirense. Vamos criar uma comunidade ainda mais legal aqui no Varanda Futebol Debate, uma família que é o Varanda Futebol Debate. Deixe o seu like, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito e vamos lá torcer para um Santos Futebol Clube cada dia melhor. Deixa aqui inclusive nos comentários se você discorda ou concorda com algum ponto deste vídeo. Vou ficando por aqui. Thiago Jordão, El Bigodinho na área. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tchau!